Seja muito bem-vindo a mais um episódio da série Super Humanos. E hoje, se você reparar, o cenário está um pouquinho diferente. Aqui atrás de mim, ó, tem uma florzinha diferenciada. Aqui atrás de mim também tem um coração. O que será, hein? Porque, olha só. Então hoje o cenário é um pouquinho diferente. Por que será que eu estou com uma gravata rosa? Até, ó, primeira vez que eu ponho gravata. Eu não gosto muito de gravata, mas olha só. Coloquei uma gravata rosa. Seja bem-vinda, Tati. Tem uma florzinha atrás. Tem também aqui, ó. Hoje tem um coraçãozão. Por que que hoje o cenário está diferente, hein? O que é que tem de diferente hoje? Eu vou te contar. Hoje, no episódio da série Super-Humanos, nós vamos pela primeira vez trabalhar uma mulher, uma superwoman, uma supermulher. Então vou colocar aqui do lado do nosso coração para que possamos entrar no tema. Nós falamos ontem sobre Abraão e hoje falaremos sobre Sara. Sara, a primeira mulher da nossa série, não é a única, terão muitas outras. Nós falaremos ainda de Raabe, falaremos de Esther, falaremos de Ruth, falaremos de Maria, falaremos de várias mulheres que realmente fizeram a diferença. E a primeira mulher que vai abrir a série da ala feminina, série Super-Humanos, será Sara. Seja bem-vinda, Dágida. Seja bem-vinda, Cleide. Olha, hoje as primeiras que entraram foram mulheres. Thaís, seja bem-vinda. Olha, Thaís, hoje o cenário está diferente, hein? Nós temos aí um coraçãozinho, umas florzinhas, em homenagem à primeira mulher avaliada na série Super-Humanos. Nós trabalharemos hoje 6 temas em torno da Sara e aprenderemos lições sobre como desenvolver a nossa humanidade. Mais uma vez eu quero esclarecer essa série Super-Humanos que vai gerar muito conteúdo no canal, o canal Joeli Gerva, já temos ali alguns vídeos e muito conteúdo vai ser gerado. Olha aí, Sara, hoje a gente vai trabalhar a sua xará. Kelton, seja bem-vindo. E nós estamos produzindo muito conteúdo. A ideia é que durante o decorrer desse ano tenhamos pelo menos um vídeo novo todos os dias e a cada dia trabalharmos pessoas descritas na Bíblia para desenvolvermos nossa humanidade. Eu pergunto para você, não faz muita diferença quando você encontra alguém humano? Sabe quando você é tratada de forma humana, de forma calorosa, de forma empática, quando uma pessoa não te condena, não te julga, não te critica, mas pelo contrário te trata de um modo manso, brando, amoroso? Tudo isso a gente deve aprender nas Escrituras. Algo que eu sempre pensei e que faz sempre tocou meu coração, é considerar que se nós temos o Evangelho, e nós temos a graça, e nós temos o Espírito, e nós temos tudo ao nosso favor, não faz sentido uma pessoa que crê no Evangelho tratar alguém de modo ríspido, tratar alguém de modo áspero, tratar alguém de modo vingativo, de modo rancoroso, tratar alguém mal. Não faz sentido, porque nós estamos dentro de uma dinâmica onde o Espírito deve atuar em nós. Então, o objetivo dessa série Super-Humanos é nós desenvolvermos a nossa humanidade na pessoa de Jesus. Eu dou as saudações aí a quem chegou agora. Irmão Evandro, um abraço aí para a esposa. Alain, seja bem-vindo. Neurizete, também, seja muito bem-vinda. Nós iniciaremos, então, o episódio de hoje da série Super-Humanos com a mulher Sara. Para tanto, os textos bíblicos encontram-se a partir de Gênesis capítulo 12. Nós estamos agora iniciando a edição de vídeos, então assim que essa live terminar, será postada no YouTube, editado, e na edição fica muito mais legal, porque dá para colocar legendas, entre outras coisas que favorecem a assimilação do tema. Portanto, eu deixo esse apelo para você se inscrever no canal do YouTube, Joeli Gerva, curta os vídeos e compartilhe, para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Eu já estava em oração antes de você chegar e eu vou entrar direto no texto. A primeira lição a respeito da vida de Sara, aqui em Gênesis capítulo 12, vou falar um pouco do contexto. Sara, de acordo com as Escrituras, era uma mulher belíssima. Belíssima. E olha, quando a Bíblia fala que uma mulher é bonita, é porque é bonita. A Bíblia
é um livro muito assim econômico nas palavras. Se as Escrituras podem dizer com 5 palavras, ela não vai usar 6. Ela se restringe a 5. A Bíblia é um livro econômico. Ela apresenta especificamente aquilo que deve ser relatado. E quando a Bíblia fala que uma mulher é bonita, realmente era uma mulher bonita. E isso acabou trazendo algumas dificuldades na trajetória de Abraão pelo deserto. Porque quando os homens colocavam os olhos em Sara e viam a beleza de Sara, isso em pelo menos 2 episódios trouxe bastante complicação para a vida de Abraão. E nesse primeiro episódio, houve uma fome na terra. Isso está descrito em Gênesis 12, verso 10 em diante. Houve fome na terra e Abraão desceu para o Egito. E quando fala desceu para o Egito, é porque o Egito ficava ao sul da região onde Israel posteriormente se estabeleceu. Então Abraão desceu para o Egito, e quando os egípcios viram a beleza de Sara, eles galantearam Sara na frente do esposo. Eram homens ousados. E os príncipes da terra do Egito tomaram Sara para morar no palácio. E o rei do Egito quis que Sara fosse a sua esposa. Olha, tem algumas coisas que seduzem o coração dos homens mais do que as outras. Dentre elas, beleza, riqueza, inteligência e sabedoria e juventude. São pelo menos 4 coisas que encantam, seduzem, maravilham os olhos dos seres humanos, o coração do ser humano. Beleza, riqueza, inteligência e juventude. E Sara tinha um desses 4 atributos. Ela tinha beleza. A história da humanidade mostra que, em determinados momentos, ícones dessas 4 virtudes que tanto encantam o ser humano, ícones como Sansão. Sansão era um ícone da força, da virilidade. Sansão devia ter mais de um X no cromossomo dele, de tanta testosterona, tanta virilidade que ele tinha. E nós vemos na história de Sansão que toda a sua força foi insuficiente, uma vez que ele se apartou dos caminhos de Deus. Salomão é um outro expoente da sabedoria, da inteligência, porém também se mostrou insuficiente quando Salomão se apartou dos caminhos de Deus. A beleza também pode ser uma espécie de armadilha. E a geração que nós vivemos hoje é uma geração, assim, obcecada pela beleza. Porque nunca antes na história, nós tivemos tanta oportunidade de nos vermos. E eu já passei dos 40 anos, eu vi bem essa transição. Antes das máquinas digitais, mesmo quando já tínhamos máquinas que tiravam fotos e tudo, antes do advento das máquinas digitais, nós tínhamos uma relação com a imagem muito diferente de hoje. Nós viajávamos, por exemplo, éramos crianças, viajávamos com os pais e compravam um rolo de 24 ou 36 poses, e aquelas eram as fotos das férias todas. Era só para registrar a viagem, registrar uma paisagem. Nós éramos econômicos nas imagens. Agora, você já parou para calcular quantas fotos você tem na sua câmera digital, no seu celular? Nós temos uma relação com a imagem diferente hoje. Você tira 15 poses, 15 fotos, e depois você vê para ver qual ficou mais bonita. Antigamente você tirava foto, depois de um mês, sei lá, ia revelar, e aí você descobria que todas estavam queimadas com olho vermelho. Era uma outra relação com a imagem. Mas, seja na era digital ou há 4.000 anos atrás, que foi a época de Abraão, a beleza sempre fascinou os seres humanos. E Sara fascinou os olhos dos egípcios. Porém, o que foi interessante nesse episódio é que quando Sara foi tomada pelos príncipes egípcios, eles trataram Abraão com favor. E sabe o que aconteceu? Abraão se enriqueceu no Egito. E Deus fez uma espécie de mini-êxodo nesse episódio. Isso está descrito em Gênesis, capítulo 12, a partir do verso 10, verso 11. Deus faz um mini-êxodo. Por quê? Porque quando os príncipes do Egito colocam Sara para dentro do palácio, Deus mandou pragas no Egito, exortando o rei do Egito. O rei do Egito falou: toma essa mulher daqui e leve contigo tudo aquilo que eu te dei. E o que era esse tudo? Abraão saiu do Egito com a esposa intacta, porque Deus mandou pragas, saiu com gado, ovelha, ouro e prata. Ou seja, Sara
enriqueceu o marido pela providência de Deus. Então a gente percebe nesse detalhe se Sara tinha esse potencial de sedução, porque nós estamos falando de uma mulher com aproximadamente 60 anos de idade. Isso é impressionante. Sara comoveu o coração dos príncipes do Egito aos 60 anos de idade. Não era uma jovem de 20, não era uma adolescente de 16 anos, era uma mulher de 60 anos de idade, e mesmo assim comoveu o coração dos príncipes do Egito, dada o seu potencial de beleza e sedução. Porém, primeira lição que eu vejo na história de Sara: Sara não usou a beleza para favores e princípios e propósitos egoístas. Sara poderia ter usado a sua beleza para se tornar uma das esposas de Faraó. Sara poderia ter usado sua beleza para seduzir o coração dos homens e ganhar riquezas para si, mas não. Sara preferiu andar junto ao marido, passando dificuldades e provações no deserto, do que usar a sua beleza para conquistar o coração de estranhos. Isso já apresenta o caráter dessa mulher. Então, a primeira lição que a gente vê com relação a Sara é que para desenvolver a nossa humanidade, nós não podemos usar beleza, riqueza, força, inteligência ou juventude com princípios egoístas. O homem é rico e ele usa a riqueza para satisfazer a si mesmo. Uma mulher tem beleza estonteante e ela usa essa beleza para seduzir, para manipular, para dominar outros homens. Entende? Primeira lição de Sara: não usar aquilo que Deus te deu para manipular e dominar outras pessoas. A segunda lição que a gente vê aqui na lição de Sara é que, diferentemente da esposa de Ló, eu faço um contraste, diferentemente da esposa de Ló, que ela olhou para trás, ou seja, o coração dela estava voltado para Sodoma, você não vê Sara em nenhum momento olhando para trás. Ou seja, a segunda lição da vida de Sara, que serve para desenvolver a nossa humanidade em Cristo, é que Sara não olhou para trás. Quando Abrão decidiu romper com a parentela, ela foi junto sem olhar para trás. Quando houve fome no Egito e ela foi levada até as cortes egípcias, e Deus enviou pragas, e Faraó recusou obter aquela mulher, ela saiu do Egito sem olhar para trás. Quando mais tarde Ló se viu na situação em que Abrão disse: Ló, faz o seguinte, você escolhe para a direita ou para a esquerda, aonde eu vou para o outro lado. E Ló olhou para as campinas do Jordão, onde ficavam as cidades de Sodoma e Gomorra. Era o melhor da terra naquele momento, aos olhos humanos. É onde a terra era mais fértil, é onde havia mais vegetação, mais capim para os pasto para os gados, é onde tinha mais água. Então, Ló olhou para aquilo e ele foi para o melhor da terra. Abrão foi para o outro lado, que era o lado mais difícil, onde havia terras mais áridas, onde havia passagem para o gado. E o que Sara fez? Ao invés de olhar para trás como a mulher de Ló, não, Sara seguiu em frente. Segunda lição a respeito da vida de Sara: Sara foi uma mulher que não olhava para trás. Sara foi uma mulher que não se impressionava com a sua própria beleza. Sara foi uma mulher que não se impressionava com a riqueza dos egípcios. Sara foi uma mulher que seguiu em frente, de acordo com o plano de Deus, sem olhar para trás. Terceira lição a respeito da vida de Sara, que nos ajuda a desenvolver a nossa humanidade. Eu faço um paralelo entre a terra de Canaã, que era uma terra perigosa, haviam perigos reais na terra, que era uma terra desconhecida. Abrão havia ao redor de Abrão estrangeiros, pessoas perigosas, pessoas que eram dispostas a matar, pessoas que eram dispostas a até tomar a sua esposa à força. Eram perigos reais. Naquele tempo não tinha 190 para ligar para a polícia. Não tinha exército para você se defender. Não, era você e Deus. Era você e Deus, não tinha mais ninguém. E quando Abrão foi para o deserto, eu faço uma comparação entre Abrão andando pelo desconhecido com Noé junto à sua família dentro da arca. Entende? Noé foi junto com a sua família para a arca, construir a arca e entrar na arca, assim como Sara acompanhou o esposo nos planos e propósitos que Deus tinha na vida deles. Isso é muito tremendo de ver na vida de Sara.
Sara, eu vejo assim que muitas vezes nós focamos mais na vida de Abraão, porque de fato ele foi o patriarca, foi chamado e tudo mais, mas Sara igualmente foi chamada por Deus para acompanhá-lo. De maneira que, nesses detalhes, nós vemos um caráter de uma mulher que era temente ao Senhor. Louvado seja Deus por isso. Quarta lição a respeito de Sara. Aqui, a princípio foi algo realmente que foi uma falta de fé, porque Sara ofereceu Agar como esposa para Abraão, da mesma forma como Eva ofereceu o fruto proibido para o seu esposo Adão. Ou seja, quando 25 anos depois que eles tinham saído da terra em direção ao plano, 25 anos se passavam e Abraão não tinha ainda um filho, Sara calculou: bom, acho que esse filho não vem por minha culpa, por minha causa, então eu vou pegar uma das servas, que chamava Agar, e darei a serva para que ela seja a mãe do filho da promessa. Isso não estava no plano de Deus. Deus não pretendia que houvesse poligamia. Deus não pretendia que o filho da promessa fosse um filho do adultério. Deus não pretendia isso. Mas eu vejo nesse episódio, ao mesmo tempo que hoje houve uma mescla de submissão ao plano de Deus na mente dela, com uma mescla de falta de fé, eu vejo que no desenrolar da história, a gente percebe que o caráter de Sara era muito diferente do caráter de Agar. Por quê? Porque no decorrer, depois que Agar teve o filho, que o nome dele foi Ismael, sabe o que Agar começou a fazer? Começou a humilhar Sara. Então veja o detalhe. Sara esteve disposta a entregar uma mulher mais jovem para o próprio esposo, consentindo com um adultério, para que o filho da promessa fosse de fato concebido. Ela foi submissa. Ao mesmo tempo, Agar, quando viu que ela se tornaria a mãe do filho da promessa, ela começou a humilhar a própria serva. Então, nesse episódio, qual a lição que eu vejo nesse contexto? Embora eu enfatize, não era o plano de Deus que Sara fizesse isso, eu vejo caráter em Sara. Porque ela não se envaidecia pela beleza, ela não se envaidecia pela riqueza do Egito, e ela não se envaideceu por ser mãe do filho da promessa. Entende? Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos diante de uma biografia de uma mulher de caráter. Quarta lição a respeito da... Quinta lição a respeito da vida de Sara envolve a relação que houve depois do nascimento de Isaac. Depois do nascimento de Isaac, a coisa ficou ainda pior. Porque a gente percebe que o caráter da mãe, Agar, acabou influenciando o caráter do filho Ismael. Sabe por quê? Porque as escrituras dizem que, da mesma forma como Agar, a serva, passou a humilhar Sara, Ismael passou a odiar Isaac. Entende? Então, o caráter de Agar influenciou a formação do caráter de Ismael. Por semelhante modo, o caráter de Sara influenciou positivamente o caráter de Isaac. Porque nós veremos, quando formos avaliar Isaac, que ele teve uma forte influência do caráter da mãe. A conduta dele, e muitos episódios na vida de Isaac denunciavam que ele sofreu uma forte influência positiva do caráter da mãe. Então a quinta lição é, você que é mãe, você exerce uma influência positiva ou negativa para a formação do caráter dos vossos filhos. Sexta e última lição da vida de Sara. E aqui é algo que é até pitoresco, até diferente. No final da vida, Sara acabou falecendo antes de Abraão, e ela faleceu por volta dos 127 anos de idade. E a sepultura dela, a sepultura de Sara, corresponde ao terreno mais caro da história, dos relatos bíblicos. Abraão comprou a sepultura, era uma caverna onde Sara foi enterrada, por 400 ciclos de prata.
Olha só que loucura. Isso foi no ano 3 mil anos antes de Cristo. 3 mil anos antes de Cristo. Para ter uma ideia de quanto custou essa caverna, 3 mil anos depois, quando Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata, essas 30 moedas de prata deram para comprar um terreno que virou depois um cemitério. Então veja, com 3 mil anos de inflação, 3 mil anos de inflação, com 30 moedas de prata, as moedas de prata que Judas traiu Jesus, compraram um cemitério. 3 mil anos antes, Abraão comprou uma caverna por 400 ciclos de prata. E qual a lição que eu tiro disso? Que Abraão honrou na morte uma mulher de valor. Abraão, ele se viu impelido a gastar um valor, uma fortuna, um valor exorbitante, um valor que chega a ser uma afronta. Alguém pedir 400 ciclos de prata para comprar uma caverna. Porém, quando Abraão comprou aquela caverna por 400 ciclos de prata, ele deixou registrado na história bíblica de que ele estava diante de uma mulher virtuosa. E como escreveu Salomão séculos depois, mulher virtuosa, quem a acharás? Abraão esteve disposto a pagar 400 ciclos de prata para colocar o corpo morto de sua esposa, que durante tantas décadas dedicou a vida para segui-lo de acordo com os planos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que você seja como essa mulher, e mesmo você, homem, aprenda a desenvolver a sua humanidade de acordo com os princípios apresentados nessas 6 lições. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e que o Senhor te dê a paz. Cada um dos comentários eu estarei depois respondendo cuidadosamente. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Fica com Deus.